Pessoas estão um pouco estarrecidas com o que está rolando, por exemplo, com o Felipe Neto agora, né? Que está sendo vítima de uma campanha orquestrada de destruição da reputação dele. Essa campanha visa derrubá-lo agora, claro, nesse momento em que ele é uma voz de oposição, mas também impedir qualquer pretensão política dele no futuro. Felipe Neto é um menino rico, que enriqueceu, um rapaz que enriqueceu bastante, tem toda uma estrutura, inclusive, para se defender. Se ele, que tem toda a grana e toda a estrutura para lidar e derrubar, inclusive, as páginas mentirosas, estava ontem desesperado no Twitter com o que estava acontecendo com ele, eu queria que vocês imaginassem o que se sucedia comigo, o que sucedeu comigo por 8 anos, sem eu contar com essa estrutura. Esse esquema de destruição, de assassinato de reputações por fake news, ele está ligado, claro, ao próprio esquema de fraude eleitoral por meio das mesmas fake news, da manipulação dos preconceitos e das falsas certezas e dos medos das pessoas com notícias falsas, com teorias conspiratórias, com memes insultuosos. Hoje, a gente dá o nome de fake news para generalizar todo esse processo de desinformação. Tem um levantamento do Havas que diz que mais ou menos 85% dos eleitores do Bolsonaro tomaram contato com uma fake news falando sobre distribuição de kit gay nas escolas, etc. E dos 85 acreditaram. Eu poderia dizer que a epidemia de fake news no Brasil é parte, na verdade, de uma pandemia de fake news. Ou seja, outros países tiveram seus processos decisórios ou processos eleitorais invadidos por fake news. O Reino Unido, com o debate acerca do Brexit, as eleições americanas em 2016, as eleições na Espanha em 2016 e depois a eleição seguinte, o debate acerca do acordo de paz com as Farc na Colômbia. Então, o que há de comum nesses cenários? Que, de alguma forma, é um elemento que também é comum na ascensão do fascismo ou dos fascismos. Em todos esses contextos de emergência do fascismo, de ascensão do fascismo, há um elemento que aparece nessa pandemia de fake news, que são as questões de sexualidade e gênero. As questões de sexualidade e gênero são utilizadas para, primeiro, criar uma amálgama, criar uma espécie de elo, de unir os diferentes grupos contra um inimigo comum. E esse inimigo comum é a comunidade LGBT. Essas questões de sexualidade e gênero, que aí envolvem, claro, as reivindicações do movimento LGBT, mas também as reivindicações dos movimentos feministas, serviram, a princípio, para me construir como inimigo público, já a partir de 2011, e se intensificou bastante durante as eleições de 2018 contra a candidatura de Haddad e Manuela. Foram duas grandes fake news envolvendo questões de sexualidade e gênero que deram vitória a Bolsonaro e ao PSL. As duas principais fake news foram o kit gay, que na verdade ela foi criada em 2011, essa fake news, e a mamadeira de piroca. Não sabemos se o Facebook forneceu ou se o Facebook vendeu os dados para empresas de mineração que trabalharam para a campanha de Bolsonaro e que, ao fazer a mineração de dados, identificou quais eram os eleitores que poderiam ser atacados com essas mentiras. E claro, houve um financiamento que também ainda não foi esclarecido, a investigação não foi concluída, mas houve um financiamento para que essas mensagens fossem distribuídas em massa a endereços certos, a pessoas certas.